Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar aqui na nossa aula de matemática dessa quinta-feira as medidas de superfície. Sim, nós vamos começar a entender como que nós vamos conseguir medir a superfície, como que a gente vai medir determinada área, né? De cada situação aqui, das nossas situações, problemas, tá? Então vamos abrir lá no nosso livro de matemática, na nossa página 150, tá? Que vem falando sobre a medida de superfície. E aí nós vamos acompanhar essa historinha aqui em quadrinhos, tá? Vamos lá. Daniel, a chácara é muito boa. Estou um pouco preocupada, né? A casa é bem pequena. Não tem importância, meu bem. O que importa são os cavalos e toda essa área cercada, que terá 360 metros quadrados. O que isso quer dizer? Não entendi. A área é a medida de uma superfície. Para entender o que é uma superfície, venha comigo. Olha lá. Olhe bem essa casa. Ela parece maior ou menor do que um estábulo? Ora, mamãe, muito menor. Você consegue dizer como podemos encontrar a área da casa? Não sei, mas se nós medirmos todos os lados da casa, de repente, né, pode dar certo. Pouco depois, deram 6 vezes 5 metros, né? 6 por 5 metros. Acho que é preciso de ajuda, pois não sei como fazer as medidas. Como a planta da casa tem a forma de um retângulo, vou recortar o retângulo que representa a nossa casa em um papel quadriculado. Veja, aqui o lado de cada quadradinho corresponde a 1 metro. Assim, os lados da casa correspondem a 6 metros por 5 quadradinhos. No total, quantos quadradinhos há nesse espaço? 30 quadradinhos. Como cada quadradinho tem a área de 1 metro quadrado, então a área da casa corresponderá a 30 metros quadrados. Viu, filho? A área do estábulo é bem maior do que a área da nossa casa. Não é, Daniel? Precisamos repensar essa história. Na história, considerando a representação feita pela mãe, né? Ao se tornar cada quadradinho uma unidade de área, cabem 30 dessas unidades dentro da figura apresentada, tá? Que no caso aqui é o retângulo de 6 por 5 quadradinhos. E o que é uma área? Diz respeito a uma medida de superfície no preenchimento de um espaço. Vamos lá para essa atividade. Imagine que os lados da casa tenham o dobro dos lados apresentados na história. O dobro. Faça um desenho, ilustre a situação e informe essa nova área, tá? Então, nessa área aqui representada, desses quadradinhos, você vai fazer a nova casa, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos mais uma atividade falando do problema não é problema, tá bom? Pra gente fazer mesmo e entender essa questão de como que a gente vai descobrir o valor da área, tá? Olha só. Se você quiser, tem o QR Code aqui que você pode acessar, né? E jogar falando sobre essas medidas de superfície. É bem legal o jogo. Então, vale a pena acessar aqui do seu computador ou do próprio aplicativo de celular o QR Code, tá bom? E aí, pessoal, pra gente ficar assim, né? Sem dúvidas, nós vamos fazer essas atividades aqui do antes de seguir da página 153, que aí a gente vai calcular a área, né? E nós vamos entender essa questão da área. O perímetro, a gente já falou sobre o perímetro, então você vai juntar as duas coisas que você já sabe para fazer esses exercícios, tá bom? Continua aqui na página 154, tá bom? Perímetro e área. Polígono também vocês já sabem o que é. E termina aqui na página 155, tá? Aqui, ó. Essa questão 16 aqui, ó, é a última questão, tá certo? Galerinha, não deixe de fazer as atividades. Qualquer coisa, amanhã na live eu vou estar disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Conto com vocês de fazer todas essas atividades. Não são muitas na aula de matemática de hoje, mas é importante fazer para treinar
como que se acha, né, a medida aí dos comprimentos da área, tá certo? Você pode voltar na historinha, reler, olha só, né? Essa medida da superfície aqui, tá bom? Um forte abraço para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Nossa aula de língua portuguesa hoje começa com a pontuação do diálogo, tá bom? No nosso estudo da língua aqui na nossa página 113, tá? Então eu gostaria de pedir vocês para dar uma atenção, porque a gente está estudando esse capítulo 9 do conteúdo de língua portuguesa sobre o gênero textual, né? Falando mais sobre os contos, sobre como que é essa linguagem do teatro, e hoje nós vamos ver algumas características e algumas coisas que nós precisamos aprender para conseguir a compreensão desse gênero textual. Inclusive, pessoal, nesse primeiro momento aqui você vai observar a pontuação desse fragmento do texto 1 aqui, tá? Que é a verdadeira história de Branca de Cinderela. Então, aqui nesse momento, você vai, né, ver essa representação aqui. Nós temos, sim, alguns sinais de pontuação aí, né? Você já conhece alguns deles. E nessa atividade aqui, você vai sublinhar somente as falas das personagens, utilizando diferentes cores para cada uma delas, tá? E o nosso exercício, ele continua aqui na página 114, tem até um fragmento do texto aqui, né? Comuns de um texto dramático. Hoje também a gente vai ter 2 textos para ler, tá? Então, peço a atenção de vocês aí, tá? E aqui, pessoal, o fragmento do texto, ele tá escrito de outra forma. Então, você vai comparar esses 2 trechos, né? O original com esse outro fragmento, e vai colocar o que permaneceu nestes textos. E também você vai citar aqui os sinais de pontuações indicados na fala utilizada no texto. Inclusive, pessoal, essas partes desses sinais de pontuação, né? Dessas pontuações dos diálogos, você já conhece, sim. Você conhece o sinal a pontuação de ponto final, aspas, 2 pontos, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Então, você vai colocar as funções deles aqui. Inclusive, a gente fez até uma aula com a participação da Joana falando exatamente sobre os sinais de pontuação. Qualquer coisa, se você precisar relembrar, a videoaula está postada no nosso canal aqui, você pode acompanhar sem problema, tá? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma grande parte aqui do nosso conteúdo de língua portuguesa, porque a gente está um pouquinho lento, né, nesse conteúdo, mas eu acredito que a gente possa, sim, avançar, né, porque está fluindo de forma tranquila, tá? A nossa produção textual hoje vai estar falando sobre o texto dramático. Hoje vocês não vão produzir um texto, eu não vou colocar no Educare para produzir. Então essa parte aqui vocês não vão fazer. Mas eu quero pedir para vocês lerem esse texto A Barata, que é um texto dramático, tá? Gostaria que vocês lessem para treinar também a leitura, que é importante, né? Ele está na página 115, 116 e termina na 117, tá? É um texto de Novas Comédias da Vida Privada, né, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, gostaria que vocês lessem esse texto. Esse texto aqui é para leitura, tá bom? Então, a produção de texto nós não vamos fazer. Inclusive, na ponta da língua, que é uma continuação da produção de texto, também você não vai fazer. Então, escreve não fazer, tá? E o aprender divertido também você não vai fazer. Então, até então, você vai fazer as atividades do início da página 113 e 114, ler o texto A Barata, tá bom? Todo. E aí, nós vamos dar continuidade aqui nesse estudo da escrita, né? Das palavras terminadas em N, tá bom? Pense em uma palavra da língua portuguesa terminada em N. Difícil, mas não é para menos. Há poucas palavras na nossa língua terminadas assim. Vamos ler esse texto aqui e descobrir uma palavra terminada em N? Vamos lá. Do grego pales, que significa pó, é o conjunto de minúsculos grãos produzidos pelas flores, né? É amarelo, são elementos reprodutores masculinos das plantas e as abelhas adoram. Então você vai descobrir qual palavra que é essa daqui, ó. E ela é terminada em N, uma das poucas palavras do nosso vocabulário, tá? Então, nós vamos fazer esses exercícios aqui da página 120, ok? Vamos ler, né, essa questão aqui falando da embalagem desse produto, tá certo?
E aí, pessoal, fica aqui uma dica para vocês e uma chavezinha aqui de importância para a gente grifar aí no nosso material didático. Na língua portuguesa, algumas palavras terminam em N em vez de M. E isso acontece em um número limitado das palavras. E a razão para o uso do N é etimológica, ou seja, está relacionado à origem da palavra. Vamos observar essas palavras aqui. Hífen, abdômen, germe, elétron, próton, nêutron. Você vai procurar no seu dicionário. Não está com o dicionário em mãos? Pode procurar no dicionário online. E essa opção A, da número 3, você vai colocar no seu caderno da disciplina, tá, pessoal? Não esqueçam. Colocar no caderno da disciplina, tá bom? E continuar fazendo aqui na página 121, tá bom? Tem até aqui um outro quadradinho que eu vou ler junto com vocês aqui, tá bom? E colocar importante também nele. Embora não haja regra para o uso do N no final das palavras, podemos perceber que elas representam uma característica em comum. Todas são paroxítonas acentuadas. Então, saber disso aí, que todas são paroxítonas acentuadas, né? Você já entende que toda palavra terminada em N tem essa característica. Mas atenção, essa é uma regra de acentuação e não do uso do N no final das palavras. Então já pode marcar aí como importante. Afinal, há palavras paroxítonas acentuadas terminadas em N também. Em M também, né? Albo, fórum, etc. Por isso, a melhor maneira de certificar se uma palavra termina com N ou com M é usando o dicionário, como eu sempre falo para vocês. O dicionário tem que ser o seu aliado, você não pode abandonar ele de forma alguma. Ele é o seu parceiro, tá bom? Pessoal, e nós vamos também hoje para o nosso segundo texto, tá bom? Você vai ler aqui o antes de ler, que é importante entendermos aqui, né? As características do texto, as características da autora. Nós vamos ter aí hoje um texto criado, né, por uma dramaturga, então já é um texto dramático, já pode esperar, né? E o que é um dramaturgo? É um autor de peças de teatro. Alguns deles também escrevem novelas, tá? Nós vamos ler o texto 2 aqui, que está na página 122 e na página 123. Inclusive, esse texto aqui é um texto interessante, porque traz um gênero textual que também nós conhecemos, só que agora a gente vai avançar no conhecimento desse gênero textual, que é a biografia, né? Vocês já ouviram falar? Já leram a biografia de alguém? Pois é, olha que interessante. Aqui está falando sobre a biografia de Maria Clara Machado, tá bom? Vocês vão fazer a 124 também, a 125, tá? Todo por dentro do texto e também todo por dentro do gênero. Inclusive aqui, ó, a história que você leu é uma biografia, qual é o assunto dela? Então, assim, gente, fazer o por dentro do gênero também, que está linkado aí no texto 2, tá? Vamos ler essa caixinha juntos aqui. Hoje em dia, as biografias e autobiografias fazem muito sucesso e estão entre os livros mais vendidos, pois as pessoas querem conhecer melhor suas personalidades, né? As personalidades de quem gostam ou não. Mas escrever uma biografia exige muita pesquisa e estudo. As biografias podem ser autorizadas ou não pelo biografado, ou seja, pela pessoa de quem se fala na biografia, tá bom? E aqui, inclusive, já mostra, né, o que é. A biografia conta a história da vida de uma pessoa. Nesse gênero textual, a narração é sempre feita na terceira pessoa. Não se esqueçam disso, tá? Quando vai falar de biografia, a narrativa do texto está em terceira pessoa. O tempo verbal empregado geralmente é o passado, né, que está contando uma história, já que os fatos narrados foram vividos pelo biografado. Já a autobiografia é a vida de uma pessoa narrada por ela mesma, ou seja, a narração é feita em primeira pessoa, tá certo? Então fica a dica aí para vocês entenderem. Galerinha, aqui na questão 7, eu quero que vocês façam essa atividade e me enviem, por gentileza, no e-mail, tá bom? Escolha uma pessoas mencionadas, alguma delas, né, na biografia de Maria Clara Machado, e procure informações sobre elas.
Em seu caderno, escreva uma pequena biografia sobre a pessoa escolhida. Pode ser 2 parágrafos apenas, ou 3, tá bom? Sobre uma dessas pessoas que Maria Clara Machado vai indicar no texto 2. Então, se você não ler o texto 2, você vai ficar completamente perdido, tá bom? E me enviar por e-mail. Pode ser por foto ou pode ser digitalizado, tá bom? Não tem problema. Lembrando, colocando a data da atividade, o número da questão e a data que foi dado para fazer, tá bom? A língua portuguesa, não se esqueça disso. Galerinha, se você quiser conhecer mais, a gente tem outras fontes aí de Maria Clara Machado, tá bom? Você pode estar pesquisando aí, tiver tranquilo e pode ler um livro dela. É muito interessante, né? Ela foi autora, né, também do Pluf, o Fantasminha, que é uma história super famosa aí dela, né? Foi uma história que já foi narrada em teatro. Inclusive, a gente tem aqui a série dos livros, né? Uma História pelo Avesso e outras histórias da editora FDT também, que é uma editora muito interessante. É uma escritora belo-horizontina, né? A Gabriela Rabelo, que esse texto também foi escrito por ela. Além do texto A Verdadeira História da Branca de Neve, que você leu no capítulo, ela também vai apresentar outras peças teatrais inteligentes e divertidas. Então, vale a pena conferir a vida dessas pessoas, tá bom? Nós vamos parar por aqui na página 128, tá? Com esses exercícios aí, língua portuguesa, a gente vai ter um número maior de coisas para fazer, mas fique tranquilo, porque eu tirei 2 coisas também, então compensei para vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, pessoal! Boa tarde, nós vamos começar nossa aula de ciências hoje, iniciando o nosso capítulo 7, né? Propriedades dos materiais, né, pessoal? Nesse cotidiano nós vamos utilizar muitos objetos, como cadeiras, roupas, calçados, esse celular que vos falo, nossos lápis, né? Nossos cadernos, nossa cadeira, nossa mesa. Uma cadeira, por exemplo, pode ser feita de madeira, né? Material de metal ou plástico, né? As roupas podem ser feitas de algodão, né? E linho, ou tecidos sintéticos, e isso tudo é inventado pelo ser humano. Olha só, as gravuras aqui do nosso capítulo 7. Os outros objetos que utilizamos também podem ser composições variadas, tá? Uma escolha das matérias a serem utilizadas na fabricação dos objetos é feita considerando as propriedades dos materiais. Ou seja, as características Google Assistente me ajudando. Vamos observar as imagens do início da página aqui, né? Da abertura, nós temos também aqui alguns materiais, tá? E aí você vai procurar descobrir quais propriedades dos materiais das crianças que estão aqui no início da sessão que elas estão testando. Por que um pedaço de isopor flutua na água e uma moeda afunda, por exemplo, tá? A gente pode verificar isso aí também. E por que os fios elétricos são formados por uma camada de metal e revestida por uma de plástico? E sobre essas outras propriedades dos materiais você vai estudar nesse capítulo. Então, é um capítulo repleto de muita coisa, né? A gente vai entender que é a diversidade dos materiais. Então, peço que vocês leiam essa primeira parte aqui, né? Da página 66, tá bom? Olha só. Esse martelo aqui. As armas dos antigos humanos eram feitas de madeira e pedra, como esse machado. Na verdade, esse aqui é um machado, né? Que podia ser fixada com tiras de couro e fibras de vegetais, né? Os seres humanos do passado, eles também usavam pele de animais para fazer roupas e produzirem fogo, esfregando pedras e os pedaços de madeira. Inclusive, quando o homem descobriu o fogo, mudou meio que a vida dele. É igual a gente quando descobriu a tecnologia e a internet. Foi basicamente o fogo foi um divisor de águas no homem antigo, né? Nos humanos passados aí. Então você vai ler toda essa parte aqui, tá bom? Vamos entender aqui também um pouco, continuando a leitura na página 67, né? Inclusive tem até a foto aqui dos índios usando o computador, né? Vamos ler aqui esse destaque aqui. Os homens do povo indígena da Amazônia utilizando matérias naturais, né? E tradicionais do seu povo.
Eles usam os materiais naturais e tradicionais do meio deles, né? Cocalhos e penas, adereços, pinturas corporais feitas de tintas e vegetais. E também objetos e materiais que não são tradicionais da sua cultura, como o computador, a garrafa de plástico e o tecido, que são das bermudas aqui, tá? Então, vocês vão continuar fazendo essa leitura, tá? Inclusive, olha só, aqui também a gente tem um outro destaque para alguns materiais, tá? Bonecos de barro, colheres de pau, calçados de couros e a estátua de mármore de Davi de Michelangelo, que está em Florença, na Itália. São exemplos de objetos feitos de materiais naturais. Vamos continuar nosso texto aqui na 68. Olha só. Muitos tipos de brinquedos são feitos de plástico, podendo ter cores diversas e serem laváveis e resistentes a quedas. Aqui em casa a gente tem um tanto desses brinquedinhos, inclusive essas bolinhas. Como que elas são resistentes? Eu queria que elas acabassem, elas não acabam nunca, tá bom? Nós vamos ler aqui o texto do Aprendendo Mais, tá, gente? Falando dos tecidos naturais e dos tecidos sintéticos. Isso é uma forma de a gente conhecer um pouco mais sobre o tipo de roupa que a gente veste, né? Sobre esses materiais que estão presentes na nossa vida e no nosso dia a dia. Leitura aqui na página 68 e na página 69, que vem também mostrando as fibras naturais, né? Entender o que é um hipolagênica, que não causa alergia na maioria das pessoas. Então, você que é uma pessoa super alérgica a qualquer tipo de tecido, o algodão, né, que é uma fibra natural, vai te favorecer, tá bom? As fibras artificiais e as sintéticas também, tá aqui, né? Preços e conclusão sobre os tecidos naturais e tecidos sintéticos. Termina aqui na página 70. E, inclusive, você vai fazer essas duas questões aqui, ó. Pode ser no livro didático mesmo, olha que interessante, tá? Vamos seguir aqui. O investigando da página 70, você vai fazer, tá, querido? Você vai fazer, ele termina aqui na 71, tá? Olha só. Aí no caderno, também você pode digitar e me mandar, ou pode só mandar foto. Então, investigando aqui é para fazer. O aprender divertido não, você não precisa fazer ele, tá bom? E para fechar nossa aula de hoje, os exercícios do antes de seguir, que são 5 questões, terminando na página 72, tá bom? Pessoal, para fazer essas atividades, principalmente a do antes de seguir aqui, tem que ler os textos do início do capítulo, senão não tem jeito de fazer. As outras atividades também tem que ler, né? E responder no caderno. Não deixe para a última hora, não deixe de fazer, tá bom? E conto com vocês. E qualquer dúvida, a gente está disponível na live amanhã e nos nossos canais da escola, tá bom? Tenha uma boa tarde, bons estudos para vocês.